Eu acredito que uma das coisas mais complicadas para o ser humano hoje é encontrar o tempo certo para tomar uma decisão, para fazer alguma escolha. Eu não sei quantos se recordam, mas essa foi uma indicação inclusive do Augusto Cury, quando ele disse que todos nós estamos como que sofrendo a síndrome do pensamento acelerado. Tudo é muito urgente, tudo tem que ser resolvido logo, e esse imediatismo faz com que a gente considere, por exemplo, a oração desnecessária, o conselho algo que eu posso dispensar. Cautela se transformou em defeito. O cauteloso é visto como se fosse uma praga social, porque parece que a gente não sabe mais esperar, não consegue aguardar aquilo que seria o tempo certo. O texto que leio agora, João capítulo 7, registra essas mesmas palavras sendo pronunciadas por Jesus. Ele diz assim, o texto diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia. Por quê? Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam neles. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Me permita fazer uma observação à luz desse texto, e tem a ver com enfrentar problemas. Eu não sei se você já percebeu que alguns caminhões, alguns veículos de porte maior, eles carregam uma plaquinha atrás: mantenha distância. Eu vou dizer-lhes, eu espero não assustar ninguém, mas algumas vezes a melhor forma de enfrentar um problema é mantendo-se longe dele. E às vezes esse problema tem CPF, não é, gente? Tem um RG. Eu digo isso com uma certa preocupação. Por quê? Porque manter-se continuamente distante do problema, ou não querer enfrentar uma determinada circunstância, pode se transformar num grande mal. Por isso, a história não termina aqui. Eu volto a ler. Algumas vezes, a melhor forma de enfrentar um problema é mantendo-se longe dele. Mas peça a Deus sabedoria para identificar o tempo certo de enfrentá-lo. E sabem por quê? Porque existe hoje uma espécie de consequência do evitacionismo. A gente mantém distância, se afasta dele, se afasta dela, se afasta do ambiente, e com isso a gente deixa de enfrentar. Alguém já disse que o resultado disso é mais ou menos assim: não fala nada para evitar o conflito, mas vive em conflito porque não fala nada. Que angústia, que angústia. A gente vai evitando, e de tanto que a gente evita, o problema acaba sendo abrigado no coração da gente. Aí você está se perguntando: mas o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Eu vou mostrar-lhes. No texto que lemos, já no primeiro verso estava escrito assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, e aí notem, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia. Jesus manteve distância da região da Judeia, e lá estava Jesus na Galileia. Se você quer me perguntar o porquê que ele fez isso, a Bíblia responde: por quê? Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Qual era a melhor forma de resolver esse problema? Vou para Galileia. Eu estou, ao final da celebração de hoje, eu vou passar alguns vouchers, sabe, para quem quiser ir para Galileia. Porque às vezes, irmãos, a solução está nisso. Deixar para trás a Judeia, que era o espaço de conflito, era o espaço, ou foi o espaço onde Jesus não realizou tantos milagres quanto realizou na Galileia. Apesar da Judeia estar lá, a cidade de Jerusalém, o templo, os mestres da lei, os sacerdotes, sabe, os fariseus, mas aquele ambiente se transformou em um ambiente nocivo. E um ambiente doentio, irmãos, adoece a gente.
E às vezes a melhor solução é essa que eu acabei de dizer, é ir para Galileia, ir para a Galileia. Mas, contudo, porém, todavia, o que foi que a gente viu? A gente tem que ter muito cuidado para não transformar o evitacionismo, evitar um problema, fugir do problema, uma prática constante. E de repente você sai de um lugar, vai para outro e vai... eu vou sair dessa igreja. Essa história de que é 5 estrelas, eu nunca vi essas estrelas, sabe? É muita gente complicada. Ele disse que tinha uma fila longa de gente boa, e eu vou colocar meu nome na fila. Mas, sabem, às vezes a gente sai de um emprego, sai de um ambiente de trabalho e vai para um outro lugar, e não é que aqueles personagens vão junto. E de repente você vai encontrar uma criatura que é igualzinha, sabe? E igualzinha àquela que você deixou para trás. O grande problema é que quando a gente faz as malas para se mudar para Galileia, a primeira coisa que a gente põe na mala, sabe quem é? Eu mesmo, eu me coloco lá dentro. E é tão complicado, porque para onde quer que eu vá, eu vou junto, irmãos. E eu não consigo me libertar disso. É por isso que a gente tem que ter a noção exata. E o mover de Jesus parece nos ensinar isso. Aliás, outra observação: não chame de oportunidade aquilo que não faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque toda a conversa, toda a orientação, a sugestão dos irmãos de Jesus começa ela é introduzida a partir do versículo 2, quando o versículo diz assim: mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, há quem diga que a festa dos tabernáculos era mais concorrida do que a festa da Páscoa. Eram 7 dias de celebração, irmãos. E sabe como é que aquela gente fazia para celebrar? Eles tinham a laje da casa. Sabe aquela festa na laje? Pois bem, eles erguiam na laje da casa, erguiam cabanas, sabe? Pegavam folhas, faziam, e a família passava aqueles dias do lado de fora da casa. Às vezes não era sobre a casa, às vezes era um terreno, era um lugar, e lá estavam as famílias, acampadas durante aquele tempo. Aí você pode me perguntar: mas pastor, o que significava isso? Eu vou dizer. Sabe o que eles estavam celebrando? O deserto, irmãos. O tempo em que eles passaram habitando em tendas. E eu acho isso de uma força, de um poder tão grande, quando Deus me leva a celebrar o tempo do deserto. Você já celebrou o seu tempo de deserto? Transformou o deserto em festa. Disse para os meninos: hoje a gente não vai dormir em casa, a gente vai se lembrar do tempo da peregrinação, dos milagres que Deus fez no deserto. Deixa tudo aí, a gente vai armar uma tenda, procura folhas, vamos, e transformar deserto, irmãos, as memórias do deserto em festa. Quando alguém faz isso, é porque foi curado, viu? Você nunca vai estar curado enquanto não celebrar o deserto que você passou, que você atravessou. Ah, pastor, mas ainda não saí do deserto. Então aguarda aí que você um dia vai marcar a festa dos tabernáculos e vai nos convidar, a todos, viu? Para celebrar com você, mesmo aqueles períodos que foram tão complicados e tão difíceis. Mas foi exatamente por isso. Festa dos tabernáculos, Jerusalém lotada, apinhada de gente, não tinha mais onde colocar os visitantes, aqueles que iam para aquele lugar. Os irmãos de Jesus viram naquilo uma oportunidade. A ideia de Jesus sair da Galileia e ir para onde o povo estava, isso parecia ser claro. Qualquer um assessor, consultor, orientador de marketing iria dizer: o lugar que você tem que ir é lá onde você tem que estar presente. Por isso, deixa eu só dizer-lhe uma coisa: por mais razoáveis que sejam os seus argumentos, eles não podem tomar o lugar da vontade de Deus. Porque a gente raciocina e encontra a festa dos tabernáculos e começa a chamar isso de oportunidade. E eu não sei se você já percebeu, mas há um perigo tão grande, quando alguém olha para mim, olha para você dizendo assim: mas eu tenho que aproveitar. Essa é a oportunidade de Deus. Já viu gente que está vivendo a urgência de encontrar alguém para dividir a vida? E abre mão de todos os critérios, especialmente da orientação de Deus. Por quê? Porque eu tenho urgência de ser feliz, eu tenho urgência de encontrar. Se eu não fizer agora, a vida vai acabar, eu não vou ter outra oportunidade. Cuidado, viu? Para não transformar a festa dos tabernáculos, ou não enxergá-la a partir dos seus argumentos. E os irmãos de Jesus que aqui se apresentam, eles alistam, é impressionante a forma como eles analisam. Veja
Vejam só, a Bíblia diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver a obra que você faz. Eu não sei se você se recorda, nós estamos lendo o capítulo 7, não é isso? Do Evangelho de João. Se você se recorda que no capítulo anterior, o capítulo de número 6, está registrado no versículo 66 o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Consegue entender o que está por trás da palavra dos irmãos de Jesus? Olha, a Galileia já deu. O pessoal está se afastando, está te deixando. Se você quiser mais discípulos, você tem que sair daqui, você tem que montar a sua tenda, sabe, montar a sua banca, abrir um novo ponto lá em Jerusalém, porque aqui as pessoas estão se afastando. E aí eu fico pensando que quando alguém se aproxima de você e argumenta desse jeito, a tentação de deixar a Galileia e ir imediatamente para Jerusalém é grande, não é? Quando alguém lhe diz: olha, você não está vendo? Isso aqui é um sinal, porque às vezes as pessoas confundem isso como se fosse um sinal divino. Você precisa sair, você precisa largar tudo, você precisa ir para Jerusalém. E aqui uma outra observação, naquele mesmo capítulo 6, se você depois quiser, pode ler. Jesus foi de alguma forma tomado pela multidão. A multidão apresentou o desejo de aclamá-lo rei, depois da multiplicação dos pães. É tão curioso isso, né? Porque o mesmo capítulo que narra o desejo de um enorme grupo de pessoas de transformar Jesus em um novo rei, é o mesmo capítulo que diz que as pessoas o abandonaram. E querem saber por que essas coisas acontecem? Vou lhe responder. É porque todos nós, às vezes, projetamos, alguns de nós, ou em algumas fases da vida, ou todos nós, resolva como é que você quer construir essa frase, acabamos construindo um Deus que é a nossa imagem e semelhança, que reflete as nossas preocupações, que atende os nossos desejos, as nossas necessidades, do jeitinho que a gente sempre sonhou. Eu sempre desejei que o rei em Jerusalém fosse aquele que multiplicava pães e peixes, sabe? Aquele que tivesse o poder com as suas mãos de resolver os problemas sociais de nossa gente. Você já imaginou, irmãos, se nós estivéssemos sentados lá no palácio, escolha qual palácio, mas tivéssemos sentado alguém que tivesse tal poder de transformar os poucos peixes e os poucos pães? Isso é um sonho. É isso que a gente quer. É por esta razão que Deus não se amolda, Ele não pode ser colocado nessa sua caixinha de expectativas. Ele é maior, muito maior do que você possa pensar. E o curioso, irmãos, é que no versículo 10, apesar de Jesus ter resistido, ter explicado, ter dito: olha, ainda não é o tempo, eu não sei se você já observou, mas o texto diz assim: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Ele não foi com os grupos de peregrinos. Ele percebeu que precisava estar na festa, mas ele nunca quis fazer espetáculos, sabe, irmãos? Quando ele chega e quando as pessoas estão lá em Jerusalém, eu não sei se você já leu o texto, mas eles começam: cadê aquele homem? Cadê Jesus de Nazaré? Onde é que ele está? Jesus, ele não queria isso. Ele nunca foi atraído pela popularidade. Ele nunca abriu mão dos seus princípios, daquilo que foi o propósito de sua vida, irmãos. E querem saber? O pecado sempre vem acompanhado de explicações e justificativas. Já a graça não se explica. Quando alguém quer fazer o que há de errado, o que é errado. Eu, como pastor, já enfrentei muitas situações assim. A criatura chega diante do pastor e quer convencer o pastor de que pecado não é pecado, de que aquela situação, aquela pessoa que encontrou, foi Deus quem providenciou. Está amarrado, irmãos. Não foi não. Mas o pensamento daquela criatura é assim. Pode observar, se alguém fez algo de errado, tem 1000 explicações para lhe dar. Mas eu fiz isso, por isso. Você senta, porque a história vai continuar. Agora, já percebeu quando a gente está diante da graça? Tem alguém que já conseguiu explicar a graça de Deus sobre a sua vida? Impossível, irmãos, é impossível. Mas aí eu volto ao texto, e querem saber por quê? Porque eu preciso lhe dizer, com todas as letras, fique muito atento, presta atenção, porque um dos papéis preferidos do diabo é o papel de conselheiro. Faz fila, irmãos, para ser atendido pelo camarada.
sabe? E ele se apresenta com argumentos que são lógicos, com razões das mais diferentes. Sabe aquele tipo de explicação que todo mundo faz? Não tem problema nenhum. É assim mesmo. Você vai se preocupar com isso? Os argumentos são os mais diferentes. Mas se você observar, o argumentador tem cheiro de enxofre, sabe? Tem algumas pontas que foram escondidas, tem um rabo que foi amarrado e está ali escondido. Você precisa ter a percepção. Por quê? Porque o texto ainda alista os argumentos dos irmãos de Jesus. Eles dizem: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Tá certa essa frase? Sim ou não? Está com medo de me responder? Você acha que alguém que deseja ser reconhecido vai agir em segredo? Não. É razoável. Está vendo como é que são as coisas? Mas a pergunta é: e Deus quer que você faça o quê? O que Deus tem para você? Eu vou mais longe. Eles continuam dizendo: visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Você não está fazendo milagres, não está celebrando, faça isso ali, faça isso naquele lugar. Consegue entender? Por isso tenha muito cuidado. E se tem alguém aqui argumentador, é ele, minha irmã, é ela, meu irmão. Se tem alguém aqui que tem por vocação a argumentação, gente assim, quando tem uma crise conjugal, quando é um filho, não sei se você teve algum filho argumentador. Eu tive uma experiência com a minha filha mais velha. Uma vez eu cheguei em casa, estava tão agitado, e eles não tinham ido dormir, não tinham tomado banho, não tinham... E quando eu cheguei que vi aquela situação, eu comecei não é possível uma hora dessa, olha, vai guardar agora mesmo os brinquedos, vai, pega aqui, bota para lá, pega de lá, bota para cá, vai pegar a roupa. Eu sei que ela virou-se para mim, bateu continência e disse: sim, capitão. Acabaram-se todos os meus argumentos. Meu irmão, eu comecei a sorrir. E aquele pai, capitão, teve que se render. A estratégia foi boa, não foi, irmãos? Foi boa. Se tem crianças aqui, por favor, não façam isso em casa. O pastor não está dizendo que é para fazê-lo. O que quero dizer-lhes é exatamente isso. É que o que nós podemos perceber no texto é que todo o discurso dos irmãos de Jesus parece razoável, parece lógico, parece ser tão bom, parece que eles estão tão preocupados com Jesus. Aí nessa hora, sabe de quem eu me lembrei? Do padre Antônio Vieira. Eu me lembro que na década de 80 eu li alguns de seus sermões, a Sexagenária, tem coleções dos sermões dele, é de uma profundidade absurda. O sermão que ele faz sobre a parábola do semeador é um texto histórico denso que até hoje nos coloca em reflexão. Mas aquele homem, em algum momento, ele disse o seguinte: que a falta de fé é a causa de tudo. Eu não sei se você concorda ou não concorda, não estou citando a Bíblia, estou citando a palavra de um homem. Mas no texto, o que me chama a atenção é que depois de elencar todas as razões, o evangelista João escreve assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Aí você fica pensando: meu Deus, todos aqueles argumentos foram apresentados, mas depois o texto vai dizer que aquilo tudinho não nasceu de uma atitude de fé, nasceu da incredulidade. E a gente fica pensando então qual era de fato a motivação dos irmãos de Jesus. Queriam expô-lo, queriam colocá-lo numa situação é tudo ou nada, vamos colocá-lo agora em confronto. É por isso que a primeira coisa que tem que preceder todos os meus argumentos é uma coisa só: é fé. Aquilo que não nasce da fé não agrada o coração de Deus. Aquilo que não nasce da fé não reproduz aquilo que também é a vontade de Deus. E aí nesse texto lindo do versículo 6, Jesus olha para mim e para você e diz assim: olha, para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. Se eu lhe disser isso hoje, como você vai reagir? Se Deus olhar para você agora e lhe disser: olha, para mim, para Deus, ainda não chegou o tempo certo, mas para você qualquer tempo é certo. E tempo aqui é kairos, sabe? Aquele tempo, aquela noção de tempo próprio, de tempo oportuno. É como se dissesse: vocês perderam
as referências, vocês perderam os critérios. Vocês estão chamando de tempo certo qualquer tempo. Vocês não estão atentos à orientação da vontade do Senhor. E aí o texto está dizendo, olha, uma coisa é para mim, outra coisa é para vocês. Uma coisa é o tempo da perspectiva de Deus, outra coisa é o tempo da minha perspectiva. E se eu posso insistir nisso, observe o que é que ele disse de verdade. Ele disse, olha, para mim ainda não chegou o tempo certo, e para vocês qualquer tempo é certo. A gente às vezes se move, irmãos, entre o qualquer tempo e o tempo certo. Você pode parar por um instante e fazer uma espécie de retrospectiva. Observe que as suas decisões mais felizes e acertadas, aquelas que trouxeram à sua vida maior bênção, que lhe deram estrutura, que foram responsáveis para você se tornar a pessoa que você é hoje, foram tomadas no tempo certo. Mas aquelas que lhe trouxeram dor de cabeça, tristeza, frustração, foram tomadas qualquer tempo. A diferença, irmãos, entre a frustração e a prosperidade e o sucesso é somente uma. Em alguns momentos é somente uma: identificar o tempo certo. E você que veio hoje ao santuário não foi pensando que eu iria dizer que o tempo chegou. E eu estou lhe dizendo que, quem sabe, a visão de Deus seja diferente da sua. E nessas horas, nós somos convidados a aprender a ler, a ver as horas. Eu encontrei uma imagem que me levou à infância, irmãos. Põe essa imagem, por favor. Isso. Tinha lá em casa um despertador igual. Alguém mais tinha um despertador desse em sua casa? Não sei o que era aquilo, não tinha Shein, não é Shein que chama, era? Não tinha Shein, não tinha nada disso, a Amazon não tinha nada, mas quase toda a casa tinha um relógio desse. E o interessante, não dá para você perceber bem, mas os algarismos ali eram quais? Você já viu algarismo romando hoje em algum relógio à sua volta? Ninguém mais sabe mais o que é algarismo romano, o que é que significa um V, um X, um C, não é um M, ninguém sabe mais nada disso. Dava um trabalho a gente aprender as horas, meu irmão. Eu me lembro de um trabalho que me mandaram fazer, a professora pegava era uma espécie de uma bandeja de papelão, e a gente pegava, você fez isso também? Com macarrão, para fazer os números, os ponteiros, e depois botavam um spray, pintava de dourado, feio, e ainda penduravam as coisinhas assim, feito era com massa de sopa, sabe, para ficar como se fossem uns pêndulos. Gente, eu viajei, eu me lembrei com detalhes, porque a minha grande tarefa era aprender a ver as horas. Eu não vou pedir que você se identifique, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que até hoje não sabe ver horas nesse tipo de relógio. Pelo seu sorriso é você, né? Eu tenho a impressão, e querem saber por quê? Porque a gente desaprendeu a identificar o tempo certo. Ou quem sabe, talvez você seja igual a mim. Eu era tão curioso, sabe, irmãos, em relação às coisas. Uma das coisas que eu mais fazia era desmontar os meus brinquedos, para ver como é que eles funcionavam. E o meu sonho era transformá-los, sabe? E às vezes eu conseguia pegar um carrinho que fazia uma coisa, ele passava a fazer uma coisa e outra também. E não é que um dia eu peguei esse despertador, irmãos, e desmontei o rapaz para saber como é que ele funcionava? Querem saber se eu consegui montá-lo de novo? Perguntem. Não, porque eu nunca mais consegui. A minha curiosidade foi tanta que eu desmontei, e é tanta pecinha, tanta engrenagem, tanta coisa, mas eu queria mexer e tal. E o pior é que quando meus pais chegaram, todas as peças estavam dentro de um saco. E nunca mais esse relógio funcionou em casa. Eu só quero lhe fazer uma pergunta: você sabe ver as horas? Como é que você tem lido o tempo à sua volta? Que tipo de critério você tem usado para identificar o tempo de Deus na sua vida? O que é que tem prevalecido na sua história? Como é que você tem norteado as suas escolhas? Será que não chegou o momento de você parar de determinar o tempo? Porque eu sempre acho muito curioso, quando a gente pede alguma coisa de Deus, parece que Deus sempre está
atrasado. Oh Deus, até quando, Senhor? Quando vai ouvir a minha súplica e a minha voz? Todos os dias eu estou em oração, esperando que o Senhor se levante do seu trono e venha em meu socorro. Mas quando é Deus quem me convida, me convoca, me chama, me dá uma missão, ela deixa de ser urgente. Deus pode esperar. Deus pode esperar. Deus pode esperar você. Deus pode ficar na fila, aguardando que você resolva um monte de coisas para depois conversar com Ele e dizer: chegou, posso fazer agora. Olha que coisa. Eu me recordo também, me permitam só lembrar isso, mais uma vez da minha infância, que se tinha uma coisa que mamãe detestava de ouvir, era já vou. Quando ela dizia: vem aqui, faça isso, e a gente dizia: já vou, pode ter certeza que mamãe não ia gostar dessa história, não. Mas às vezes eu fico pensando que a gente olha para Deus e diz: Senhor, eu já vou. E olha que esse seu já vou, já se passaram quantos dias? Quantos meses? Você já sabe, que mês nós estamos, irmãos? E vai acabar agora já o mês de setembro? Quer dizer que já passaram 9 meses do ano? Tá bom, então deixa eu só lhe fazer uma pergunta. 9 meses é tempo de um parto, né? Uma gestação e um parto. Tá bom. Então deixa eu voltar para janeiro. Você se lembra o que foi que você disse a Deus em janeiro? Você se lembra dos seus compromissos no início de ano, na virada de ano? Posso lhe perguntar, depois de 9 meses, ele já deu à luz? Já aconteceu? Você conseguiu? Eu queria só sugerir que às vezes a gente se atrapalha tanto, não é? E a gente não sabe como organizar a vida, organizar a agenda. E uma agenda superlotada, irmãos, sem espaço para Deus, é uma agenda... Consegue entender o que eu quero dizer? Que não derrama graça, que não derrama paz, que não ajuda na qualidade de vida. Por isso, se de repente você percebe que a sua vida tem sido atribulada em função especificamente de não reconhecer a soberania de Deus no seu tempo, se você de alguma forma tem colhido resultados e frustrações, sabe, em torno disso, eu queria lhe dizer que Deus está nos dando a oportunidade de redimensionar a vida e colocá-la dentro dos propósitos do Senhor. Você vai fechar os seus olhos, vai rever a sua agenda, a sua lista de prioridades, você vai dizer ao Senhor do seu desejo de não mais argumentar, de não estabelecer diante de Deus um raciocínio que parece tão lógico, mas que confronta, que vai de encontro àquilo que é o propósito de Deus na sua vida. E se quiser, vai mais fundo, pede a Deus perdão e diz: Senhor, aquilo que lá atrás eu prometi, aquilo que o Senhor já revelou à minha vida pessoal como propósito, eu quero consagrar nesta hora. Feche seus olhos, nós vamos estar já ouvindo a canção que vamos cantar. Vou pedir que o pessoal se aproxime para podermos cantar a canção, por favor. Eu vou fazer silêncio para que você possa conversar com Deus e colocar diante do Senhor aquele que é o desejo do seu coração. Faça isso.